Eu quero convidar a amada igreja, por favor, a se colocar de pé para esta leitura. Vamos fazer esta leitura numa só voz. Vamos juntos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Verso 1, toda a igreja de novo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se sentar, amados. Pela manhã nós compartilhamos na exposição do capítulo 4 a vida, Paulo colocando a vida de Abraão como um exemplo, como um retrato que deveria ser reproduzido na vida de todos os que creem, sendo judeus ou não judeus, circuncidados ou não, batizados ou não, todos salvos, justificados por sua fé, não pela lei, não pelas obras, mas pela fé, independente dos ritos. Dessa forma, o mérito da obra é somente de Cristo. O homem responde com fé, mas é Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. O mérito é de Cristo, a justificação, uma obra exclusiva de Jesus, aplicada a todo que o recebe como Senhor e Salvador de suas vidas. Neste capítulo, capítulo 5, interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve de maneira cadenciada e crescente. Ele vai trazendo as verdades ao nosso coração, em cada fala, em cada escrita, e o Espírito Santo o inspirou, mas foi a personalidade de Paulo, a sistemática de Paulo, que foi contida no texto, que mostra essas grandezas reveladas por Deus de uma maneira tão ordeira, tão prática, para que a fé que Paulo quer transmitir, a esperança em Cristo, seja não apenas algo teórico na nossa vida, mas extremamente prático.
Paulo então passa a falar agora no capítulo 5 da justiça do crente. É uma crescente, como a obra da justificação traz na vida do crente enormes, grandes e maravilhosas bênçãos. Houve um projeto na eternidade, do qual Paulo está dizendo, esse projeto está em plena execução. Os resultados são presentes na vida daquele que crê. Assim, eu quero destacar nesta noite algumas bênçãos da obra da justificação. Primeiro, a bênção da obra da justificação é que agora, antes inimigos, mas agora temos paz com Deus. Paz com Deus. O relacionamento do crente com Deus não é um relacionamento de medo. Na verdade, o verdadeiro amor lança fora todo medo. É um relacionamento de devoção, de adoração, de gratidão, de amor, porque temos paz. A obra de Jesus morrendo pelos nossos pecados, pagando as nossas culpas, a sua ressurreição vencendo a morte de uma vez para sempre, foi uma obra justificadora em que Cristo nos justifica de todos os nossos pecados. Aquilo que para nós era uma barreira, o pecado. O pecado construiu um abismo entre nós e o nosso Deus. Nós, incapazes de buscar reconciliação. Na verdade, mortos em delitos e pecados. Paulo vai escrever aos Efésios no capítulo 2. Mas Paulo escrevendo também uma outra carta aos Colossenses, capítulo 2 também, verso 13 a 25, ele diz: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Verso 14: Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, ou seja, os nossos acusadores, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo vai escrever isso aos Efésios, muda um pouquinho a linguagem, escreve também à igreja de Colossos. É o que Paulo está retratando também no capítulo 5. Temos paz com Deus. O que significa isso? Que os nossos pecados foram pagos em Jesus. Quem está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Não está morto mais em delitos e pecados, não está mais debaixo da ira de Deus, não está inimizado mais. O que significa isso? Que as nossas culpas foram levadas para sempre. Alguém assumiu o meu e o seu lugar. Deus não me aponta, não aponta você como culpado pelos pecados, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos uma raça pecadora, de termos nascido em iniquidade, de ter sido criado assim, fomos redimidos dos nossos pecados. Antes, o nosso estado era de inimizade para com Deus. O que o inimigo espera do outro? Morte, violência, não dorme, tem medo. Era uma relação de inimizade, afastado de Deus, buscando e amando os prazeres deste mundo e satisfazendo os principados e potestades. Éramos ímpios, iníquos, condenados no pecado, mas nós somos reconciliados pelo sangue de Jesus. É interessante que na cruz do Calvário, Jesus vê aqueles que são alvo do seu amor, odiando. E Ele intercede: Pai, não acrescenta a eles essa culpa não. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão matando quem está dando vida a eles. Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus e agora temos paz com Deus. Até porque sem remissão,
sem derramamento de sangue, a ira de Deus permaneceria sobre todo pecador. Agora, não somos mais alvos da ira de Deus. Pelo contrário, somos alvos do seu amor. Temos paz com Deus. Jesus, quando está falando sobre a videira, e ele fala que se nós permanecermos nele, nós vamos ter vida. Estando conectados nele, nós temos vida. E ele diz assim para os discípulos: eu não vou chamar vocês mais nem de servos. Eu chamo vocês agora de amigos. Apaziguados, amistosos, fraternos, parte da família. Vocês não são mais estranhos às promessas, vocês são herdeiros das promessas de Deus. A obra da justificação nos confere a bênção de termos um relacionamento de paz com Deus. Eu não me relaciono com Deus por medo. Eu não faço as coisas para não ser punido. Eu tenho um amigo. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho um relacionamento. Eu tenho paz com Deus. E aquele que tem paz com Deus também recebe no seu interior, através da obra maravilhosa do Espírito Santo, a paz de Deus que excede todo entendimento, não importa as circunstâncias, as tribulações, as pressões, paz. Tudo está caindo à direita, à esquerda, você não é atingido pelas pressões dessa vida, você não anda pelo curso das circunstâncias, você tem paz, a paz de Deus no seu coração. Verso 2, a segunda bênção da obra da justificação é que não temos apenas paz com Deus, mas temos livre acesso agora. Livre acesso. Não há barreiras para esse relacionamento mais. Na verdade, o abismo, sobre ele foi construída uma ponte, e essa ponte é a cruz. Agora, eu posso dialogar, eu posso entrar no meu quarto e fechar a porta, orar em secreto, meu Pai que me vê em secreto me recompensará. Eu não preciso de um sacerdote oferecer sacrifício por mim, porque o meu sacerdote é Cristo Jesus, o meu supremo sacerdote, fez um sacrifício e resolveu o problema. Ele me deu acesso. Nós já lemos aí Hebreus capítulo 10, do verso 19 em diante. Aqueles que estavam afastados, que havia uma separação por um véu. Ele agora vai dizer, olha, tendo, pois, irmãos, agora intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Quem é que tinha intrepidez para entrar no Santo dos Santos? Nenhum sacerdote. Morriam de medo. Muitos foram fulminados ao tentar entrar no Santo dos Santos. Os sacerdotes, no dia da purificação, no dia da entrada, eles estavam com a indumentária toda desenhada, despojada para aquela finalidade. Deveriam ter se santificado, porque aquele ano, aquele sacerdote entraria em favor do povo. Não podia estar em pecado. Sinos tocavam nas suas vestes, para dizer que enquanto ele estava no Santo do Santo, fazendo o sagrado serviço, ele estava vivo ainda, mas uma corda era amarrada na sua cintura, e iam dando corda, isso mesmo, a ideia de dar corda é esta, até ver onde ele ia. Enquanto o sino toca, tem vida. Parou de tocar, pode puxar a cordinha, morreu. Você imagina a família desse moço, desse sacerdote, naquele ano, os filhos despedindo do papai, pode ser que não volte. Medo.
Agora o escritor de Hebreus fala assim: tendo, pois, intrepidez para entrar no santo dos santos, não através de sangue de bodes, de carneiros, mas pelo sangue de Jesus. E diz que pelo novo e vivo caminho, novo caminho, um caminho que não existia, vivo caminho. Por quê? Porque é Jesus o caminho, Ele é o caminho. Diz que Ele nos consagrou pelo véu, pela sua carne, pela sua morte. E agora nós temos um grande sacerdote na casa de Deus, um que se importa conosco, um que pode entrar com intrepidez no Santo Santo, um que um dia disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas internas, para que entre o Rei da Glória. Este é o nosso sacerdote. Mas hoje Ele nos deu livre acesso. Nós oramos, nós falamos com o nosso Pai. E no nome de Cristo Jesus, nosso Pai nos ouve, nos atende. Ele sonda o nosso coração por seu Espírito. Ele coloca palavras de louvor no nosso coração, nos nossos lábios. Livre acesso. Capítulo 2 de Efésios, verso 11 em diante, Paulo escrevendo, ele vai dizer ainda que é Jesus, este que nos reconciliou, que nos garantiu esse acesso, quando ele diz: portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, reconciliando ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, ou seja, os incircuncisos, os gentios, eu e você, e paz também aos que estavam perto, os circuncidados, os gentios, porque por ele ambos, judeus e não judeus, circuncisos e incircuncisos, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Temos acesso. Assim fomos justificados. Nós fomos introduzidos num estado de graça, que produz segurança, que produz confiança num relacionamento com o Pai, um livre acesso. Você tem ideia do privilégio que Deus te deu em Cristo Jesus? De você ter um relacionamento com o Criador do Universo, de você entrar na sala do trono, por esse novo e vivo caminho que foi construído na pessoa e obra de Cristo Jesus. Você tem ideia? Por que oramos tão pouco? Por que confiamos tão pouco? Por que buscamos tão pouco? Se nós recebemos a bênção do acesso, não precisamos de nenhum ídolo e de nenhum sacerdote humano. Não precisamos andar aí nas escadarias de joelhos pagando promessas. Não precisamos. Não precisamos obedecer toda a lei como se por ela fôssemos salvos. Não precisamos agradar o mundo inteiro, fazer obras como se as nossas obras nos conduzissem a isso. E nem os nossos ritos seria capaz de garantir essa segurança que nós temos na pessoa de Cristo Jesus. Temos livre acesso. A terceira bênção da obra da justificação é que não apenas temos paz, não apenas temos agora livre acesso, mas agora temos esperança garantida no amor de Deus. No amor de Deus. Deus colocou algo em mim e você, o amor dele.
Você é alvo do amor de Deus. Você foi tocado pelo amor de Deus. Quando você ouve o Evangelho, você está ouvindo do amor de Deus. Quando você responde com fé, você está respondendo a um amor ofertado por sua vida. Verso 3 ao verso 5, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, que nos foi dado. Então Paulo faz um apanhado sequencial desta bênção, de que ela funciona como um processo em cadeia, onde uma coisa aperfeiçoa a outra. Na tribulação, nós somos perseverantes. A nossa perseverança vai gerar em nós uma experiência, e essa experiência vai gerar a profunda, a verdadeira esperança. E essa esperança, ela tem um alicerce, o amor de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Nós sentimos o quanto somos amados por Deus. Nós ouvimos, nós sentimos, e diz o texto que o amor foi provado por nós. Provado. A esperança está garantida por causa do amor que é derramado no nosso coração. Isso é fruto da presença do Paráclito, fruto da presença do Espírito Santo, que foi outorgado quando fomos justificados pela fé. O dia que você recebeu a Jesus como o Senhor da sua vida, pela fé, você foi justificado. O Espírito Santo entrou em você para fazer morada. Para fazer morada. E Ele confirma todos os dias que você é filho de Deus. Ele entristece o seu coração quando você peca, para dizer: você pode ser melhor do que você está sendo. Você não foi feito para carregar caminhão de brasa no inferno. Você foi feito para a glória de Deus, para glorificar a Deus. A esperança garantida no amor de Deus. 4, a bênção da obra de justificação é que temos também o amor de Deus provado por nós na obra redentora de Cristo. Verso 6 ao verso 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor foi provado quando Jesus morreu por pessoas fracas, ímpias, injustas, pecadoras, mortas em delitos e pecados. Jesus não morreu por gente boa. Não morreu porque você era bom. Não morreu porque você era justo. Não morreu porque você era reto. Não morreu porque você era santo. Ele morreu para você ser reto, para você ser santo, para você ser bom. Ele te deu um crédito que você não tinha. Ele levantou de mortos moribundos, tirou do monturo. E Jesus sabia quem ele estava comprando com seu sangue precioso. Porque quando nós olhamos para a obra da redenção e nós olhamos quem é o alvo desta obra, nós vemos gente perdida. A igreja é um grupo de ex um tanto de coisa que não era boa. Ele comprou idólatras, adúlteros, ladrões, assassinos, feiticeiros, violentos, corruptos, mentirosos, promíscuos, perseguidores, publicanos, prostitutas, todo tipo de gente reprovável pela sociedade. A própria sociedade reprova essas pessoas, e principalmente os religiosos. Mas ele comprou. Ele comia com pecadores. Salvou publicanos, prostitutas, adúlteros, perseguidores, assassinos. A palavra de Deus fala que o pior rei de Israel morreu salvo.
homem que queimou os filhos aos demônios. Não merecia a graça de Deus? Não, nem eu nem você. Eu e você temos o mesmo potencial de fazer coisas ruins, perversas. Mas é a presença do Espírito Santo na nossa vida que não nos deixa fazer. É a graça de Deus que restringe o mal. A obra de Jesus na cruz redimiu pecadores, gente incapaz de cumprir, de observar a lei de Deus. Mas Ele fez isso por nós, para que agora recebêssemos seu Espírito Santo, a capacitação de sermos santos para o Deus Santo. Quando você entende o quão amado você foi, quão salvo você foi, o estado em que você estava, diz que Ele nos transportou do império de trevas para um reino de luz. Tamanha gratidão deve estar no nosso coração. Que obra maravilhosa, que bênção, a obra da justificação. O amor de Deus foi provado por mim e por você na obra de Cristo. Em quinto lugar, quinta bênção da obra da justificação, é que temos a salvação como resultado último e a garantia da nossa reconciliação total com Deus. Verso 9 ao verso de número 11, e diz assim Paulo: logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O sangue nos livra do fronte, do ataque da ira de Deus, da condenação da ira de Deus. Diz mais: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não recebemos a ira, a morte, a condenação, recebemos a vida de Cristo. Você vai lembrar de João 10:10. Diz que o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse para que ele veio: eu vim para te dar vida, e vida abundante, vida suficiente. Paulo continua: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem recebemos agora a reconciliação. A morte de Jesus na cruz aplacou a ira condenatória de Deus contra nós e foi capaz de nos reconciliar com Deus. Pastor, mas eu pequei hoje de manhã. Essa obra já fez isso. Você já está reconciliado com Deus. Paulo diz que você já está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. O teu pecado de hoje entristece o Espírito Santo de Deus, que trabalha no seu interior para gerar e produzir o verdadeiro arrependimento, para você voltar para os caminhos do Senhor. Mas não tira de você a reconciliação. Você já está reconciliado pela obra de Cristo. Romanos 8:1, Paulo vai dizer: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais o salário da condenação. Ele já pagou. E uma vez reconciliados, não apenas estamos livres da ira, mas agora somos alvos da vida de Cristo, da vida abundante, aplicada aos redimidos. Assim, estamos livres da condenação eterna, reconciliados com Deus, e agora é Cristo que tem que viver em nós. O velho tem que morrer, o novo tem que tomar vida. A velha vestimenta, a velha roupa, a velha vida não pode mais ter domínio sobre nós. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Somos agora seu reino. E cada novo nascimento, cada novo convertido, é uma expansão do reino de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Não há, desde a morte e ressurreição de Cristo Jesus, não há um dia que a igreja de Cristo recuou.
Nem um dia. Porque a morte de um crente não é recuo. Todos os dias o reino de Deus avança. Todos os dias. A bendita semente produz seus frutos todos os dias. E quando perseguidos e mortos nós somos, o reino ganha do mesmo jeito. E nós ganhamos pela vida e pela morte. Porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. A igreja avança, o reino está em plena expansão. Plena expansão. Por isso nós louvamos a Deus quando um crente morre. Ele está com o Senhor. Nós não perdemos. O mundo acha que matando os missionários, perseguindo os crentes, vai fazer a igreja recuar. Não, a igreja avança. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Você já entendeu em que time você joga, meu irmão? Por isso a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você deveria ter uma estima celestial, autoestima. Você é embaixador do reino dos céus. Você foi promovido a reconciliador. Você carrega a divina semente do Evangelho. Você não pode se intimidar, porque Ele não nos deu espírito de covardia, mas de intrepidez. O reino avança. Somos o seu corpo neste mundo, suas pernas para realizar sua obra, suas mãos para cuidar, para curar, seus pés para levar as boas novas, sua boca para proclamar libertação aos cativos. Somos a sua igreja. Sua igreja, o povo justificado em Cristo Jesus, que recebeu todas essas bênçãos. Todas essas bênçãos. Quando nós colocamos toda a nossa confiança em Cristo, quando nós depositamos todas as nossas fichas na obra redentora, somos justificados por fé. E esta obra justificadora de Cristo confere bênçãos maravilhosas na vida de todo aquele que crê. Paz com Deus, livre acesso, esperança no amor de Deus, o amor de Deus sendo provado por você dia a dia. A identidade de Jesus na sua vida, salvação eterna pela obra redentora, reconciliadora de Cristo Jesus. Você é alvo de um amor maravilhoso. Você não precisa de psicólogos, de psiquiátricos, nem de remédios, você precisa de Jesus. Ele pode endireitar sua mente, seu coração, sua alma. O que você precisa é ser justificado. As suas culpas têm que ser levadas. Você precisa de paz, de acesso, amor provado. Desafio você que ainda não fez a fazer nesta noite uma oração, confessando seus pecados. A fazer uma oração colocando sua confiança na pessoa e obra de Cristo Jesus. A fazer uma oração se reconciliando com Deus. Dizendo, eu recebo a Cristo Jesus como Senhor, meu dono. Eu recebo a obra da justificação pela fé, eu creio. Que você possa convidar o Espírito Santo para habitar em você. Porque aquele que tem o Espírito de Deus testifica que é filho de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus pode ter certeza da sua salvação. Não perde a salvação. O Espírito de Deus testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus. E você pode levantar a sua voz e dizer, eu sou filho de Deus. E nada pode me roubar. Nada pode me tirar essa identidade. Eu sou filho de Deus, filho amado. Eu fui reconciliado. Convido você a baixar a sua cabeça neste momento e orar ao Senhor. Não sei como você entrou aqui.
Mas grande obra Deus fez por mim e por você. Grande obra. Grande obra na cruz do Calvário. Confesse seu pecado ao Senhor nesta noite. Receba Cristo como Senhor da sua vida. Ele quer te dar certeza de vida eterna. Senhor Jesus, nós temos um coração cheio de gratidão nessa noite. Gratidão por uma obra maravilhosa, realizada por nossas vidas. Não merecemos. É fruto de tua graça. Obrigado porque nessa noite o reino do Senhor avança mais uma vez. E se há alguém no nosso meio, Senhor, que o Senhor quer selar com teu Espírito nesta noite, que o Senhor está chamando para a salvação, que o Senhor possa quebrantar este coração, promover o verdadeiro arrependimento, o Senhor possa converter, ó Deus, tudo aquilo que é demérito, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo, ó Deus, que afasta do Senhor, em graça, transformando esse coração, dando um novo coração em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, a tua igreja. Renova o vigor, a esperança do seu povo. Aumenta a gratidão no nosso coração. Desperta-nos, ó Deus, para nos apropriarmos dos meios de graça, da leitura, da meditação da palavra, da oração. E dá-nos um coração, ó Pai, capaz de proclamar esse amor a outras pessoas. Um coração obediente à tua ordenança. Oramos em nome de Jesus. Amém.